6 lições não convencionais para o investidor iniciante. Esse aqui é um vídeo de conteúdo não óbvio. A ideia não é repetir o que a gente escuta dos youtubers, mas sim trazer um pouco da experiência que eu tenho atendendo investidores e clientes. Apesar de ser um tema para o investidor iniciante, esse conteúdo aqui também vai ser bem interessante para investidores mais avançados. Mas vamos para as lições de uma vez. A lição número 1, tu não precisa montar em todo o cavalo que passa. Vocês vão ter muitas opções de investimentos e muitas que vão dar bons retornos para vocês. Umas com emoção, outras sem emoção. Umas vão acontecer de uma forma mais rápida, outras de uma forma mais lenta. Mas se a tua estratégia estiver bem equilibrada, a tua carteira vai andar para frente no longo prazo. Eu falo isso para vocês porque vocês não precisam perder o foco com todo ativo que aparece. Tu escolheu a esposa com quem tu vai ficar, o teu marido, com quem tu quer ficar pelo resto da tua vida. Agora para de procurar. Não precisa ficar pulando de galho em galho. Deixa as coisas andarem, só volta a procurar coisas fora da tua estratégia se parar de acreditar nessa estratégia. Caso contrário, agradece a nova oportunidade, dá os parabéns para quem entrou nela e relaxa, deixa o tempo andar. A maioria dos bons investidores não fica mudando de posição o tempo todo. Vai ser mais prejudicial tu ficar pulando de galho em galho do que garantir uma posição adequada e ficar nela, mesmo que ela não seja a que mais entregou resultado nos últimos 12 meses. Em resumo, vocês não precisam ganhar de todos os lados. Mantenham a estratégia e aquilo que não está dentro da estratégia, tudo bem, deixa para quem tem aquele ativo na sua estratégia. Lição número 2, não esqueça dos teus aprendizados. Tu não pode esquecer do que tu já aprendeu. Quando eu falo isso parece um pouco bobo, mas é uma verdade muito clara quando a gente fala com clientes que têm parte da sua carteira em renda variável. O que acontece nesse exemplo? O cliente fica conhecendo o mundo de ações quando todo mundo está falando dele, então ele começa a investir. Depois de um tempo as ações caem por alguma crise ou simplesmente por uma correção nos ativos. Depois que o mercado sobe muito, é comum ele dar uma corrigida, ele retornar a um preço médio, vamos dizer assim. Nessa hora a pessoa vende tudo com prejuízo, já que ela comprou no momento de euforia, e fala que renda variável não é para ela. Aqui a gente já tem um aprendizado, que renda variável não é para esse investidor. O mercado segue por abaixo ou de lado por um tempo, até que anos depois ele volta a subir. Novamente entra no momento de euforia, novamente esse mesmo investidor vai lá e compra quando sobe. O mercado novamente corrige e ele vende. O famoso compra na alta e vende na baixa. Essa pessoa teve a oportunidade de 2 aprendizados, um relacionado ao perfil dela e um relacionado ao mercado, a característica cíclica do mercado. E na prática, para esse investidor, nada foi aprendido. Então, vamos aprender e vamos assimilar os aprendizados que a gente tem no mercado para não repetir eles ali na frente. Lição de número 3, desliga a TV e siga a sua estratégia. Vocês já viram um jornal com a chamada "Nada aconteceu entre ontem e hoje"? Vamos lembrar uma coisa, pessoal. Todo dia um jornalista acorda precisando fazer uma manchete. Ele precisa fazer uma manchete de esporte para agradar quem procura notícias de esporte, ele precisa de uma manchete de economia para atender o pessoal que gosta de economia e assim por diante. Então, além do trabalho dele ser entregar uma manchete, ele ainda vai ter a necessidade de chamar a tua atenção. Então sim, ele vai ser sensacionalista, ele vai trazer aquela informação como se fosse super nova, super importante. Sabendo de tudo isso, olhem essas 3 notícias que eu vou trazer para vocês. Em 2017, Trump esquece críticas e fecha negócio bilionário com a China. 2018, Trump anuncia tarifa de importação para produtos chineses. 2019, Trump muda de tom e prevê acordo comercial com a China. Todas notícias do mesmo veículo de comunicação, todas notícias do mesmo tema e todas notícias que fizeram preço na época. Notícias que mudaram valores de ativos na época. Eu quis trazer esse exemplo porque esses acontecimentos mexeram os preços naquela época. Eu lembro que por uns 2 anos, o único assunto era guerra comercial China-Estados Unidos. Sendo bem sincero, só gerou estresse para o investidor. Na prática, agora em 2025, a gente está discutindo a mesma coisa e para a grande maioria dos investidores, do investidor comum, não faz nenhuma diferença essas notícias. Só gera estresse. Imagina um investidor que mudava a carteira de acordo com o que estava se falando na época. Então, nossa lição 3 é: não mude a tua estratégia por causa de notícia e de comentário do mercado.
Tua estratégia é soberana nas tuas decisões. Desliga a TV e segue o manual. Lição de número 4. Não existe gênio no mercado financeiro. O mercado financeiro tem uma régua muito alta, então tem muita gente boa sim e muito bem paga. O resultado disso é que sim, muitos gênios vão trabalhar no mercado financeiro. Esse é um ponto indiscutível, mas eu quero trazer aqui um ponto adicional. Eu acredito que muitos de vocês conhecem o Roger Federer, um dos maiores tenistas da história. Recentemente ele comentou que na carreira dele venceu mais de 80% das partidas jogadas, mas só conquistou 54% dos pontos disputados. A intenção desse comentário dele foi mostrar que mesmo o maior tenista de todos os tempos tinha muita derrota durante o processo de vitória. Esse comentário cabe muito para o mercado financeiro. Os gênios do mercado financeiro também erram e com bastante frequência, e isso não faz deles menos geniais. Então, sempre que vocês estiverem ouvindo um gestor, um analista, lembrem que aquilo que eles apresentam são teses, são teorias que podem ou não se concretizar. Muitas vezes o analista, o gestor que tu segue na rede social tem uma ótima tese, mas ela pode simplesmente não se materializar. Para ficar mais claro, o que eu quero que vocês entendam com o estudo é o seguinte: não tratem as teses e teorias dos gênios do mercado financeiro como verdades absolutas. Eventualmente, elas vão estar erradas. Lição de número 5 e provavelmente a mais polêmica. Nem sempre a reserva de emergência é a coisa mais importante. Essa aqui é polêmica sim, mas vamos lá que eu vou explicar. A gente precisa entender qual é o momento que cada um está passando e as características de cada pessoa. Para algumas pessoas, a reserva de emergência propriamente dita, aquele dinheiro carimbado como reserva de emergência, realmente não vai ser algo necessário. Deixa eu trazer para vocês 2 exemplos que vão ilustrar muito bem essa situação. Primeiro, vamos pensar naquele jovem que ainda mora com os pais, que está começando a investir, que o dinheiro que ele ganha é simplesmente para garantir a festa do final de semana. Para essa pessoa, a reserva de emergência é o pai e a mãe. Esse guri ainda não paga nem o plano de saúde dele. Então, se esse jovem pegar 6 salários dele e colocar em um fundo DI, vai resultar praticamente em 6 meses de não aprendizado. Muito mais útil para ele é começar a investir de forma a aprender. Esse é o momento dele de aprender, não de montar reserva de emergência. Um segundo exemplo, vamos imaginar agora um aposentado que é superavitário ou um funcionário público também superavitário, que ganha mais do que gasta. Já tem um bom patrimônio investido, uma carteira bem equilibrada com ativos que, apesar de voláteis, possuem liquidez. Esse cara precisa de reserva de emergência? Provavelmente ele guarde um caixa para oportunidade, mas reserva de emergência para cobrir alguma surpresa, esse investidor não costuma ter na prática. O patrimônio dele, a gente pode falar que é um grande ativo de segurança. Então, algumas pessoas realmente podem ser mais lenientes com a reserva de emergência e tudo bem. Mas vamos falar agora da grande massa. Um investidor que está começando a investir pensando no futuro, que já tem algum conhecimento e está colocando ele em prática. Eu não estou falando aqui nem do jovem que está aprendendo, nem estou falando daquela pessoa que já tem uma carteira superestruturada. Estou falando daquela pessoa que passa trabalho, que corre atrás para juntar todos os meses R$500. Esse cara precisa de reserva de emergência? A resposta é sim, ele precisa de reserva de emergência. Agora a gente vai para o assunto mais polêmico. Ele deve olhar para outros ativos só depois da reserva de emergência estar pronta? É aqui que a gente precisa discutir. Vamos imaginar alguém que tem como custo fixo R$5.000 e consegue juntar R$500 por mês. Se a reserva de emergência dessa pessoa devesse ser 6 vezes o custo fixo dela, estaríamos falando aí de algo em torno de R$30.000. Ela precisa ter R$30.000 só na reserva de emergência, juntando R$500 por mês. Essa pessoa ia levar mais ou menos 4 anos para conseguir montar essa reserva. Pessoal, isso não é investir. Isso é fazer poupança, isso é economizar dinheiro, isso é montar uma reserva de emergência, mas não é investir. A solução para esse caso seria fazer as duas coisas em paralelo. Uma parte dos R$500 vai para a reserva de emergência e uma parte para os investimentos que de fato componham o que será a carteira de investimento deles. Isso é importante porque só guardar dinheiro não vai trazer aprendizado, não vai trazer engajamento, não vai motivar esse investidor. Então, por mais que isso seja um risco, e de fato é um risco no curto prazo, provavelmente para a grande maioria seja o possível, seja o viável a ser feito. A gente precisa entender reserva de emergência, a gente precisa entender ativos e investimentos muito mais focado na nossa realidade do que propriamente no que é dito pela internet. Lição número 6. Em uma boa estratégia, alguém estará indo mal. A última lição que eu vou dar nesse vídeo é a seguinte: uma boa estratégia sempre trará alguém performando mal.
Pensem comigo, se o goleiro de vocês está fazendo tanto gol quanto o atacante de vocês, tem alguma coisa de errado aí, não tem? Nos investimentos, isso também deve soar estranho no médio e no longo prazo. Isso porque uma carteira bem diversificada tem dentro dela ativos com correlação negativa. Isso significa que um cenário que favorece um ativo, de certa forma, prejudica outro. E isso é de propósito, para que a gente tenha uma carteira que se assemelha a uma balança. Quando ela se desequilibra para um lado, a gente vende o que se valorizou para comprar aquilo que se desvalorizou. E isso a gente faz constantemente. Esse é o cenário ideal dos investimentos. A gente notar o desequilíbrio da carteira, ir lá e rebalancear. Na prática, o que a gente vê os investidores fazendo é o contrário. O que mais se desvalorizou, eles vendem para comprar aquilo que mais se valorizou, vendendo o que está barato para comprar o que está caro. Então, não se assustem quando vocês olharem na carteira de vocês algum ativo performando muito abaixo de outro. Não necessariamente ele esteja se saindo mal. Talvez seja simplesmente o momento do ciclo dele. Avalie com maior detalhe para ver se faz sentido mesmo tirar ele da carteira ou se a gente mantém ele ali porque o ciclo dele simplesmente está diferente do ciclo dos outros. A gente tem que fazer uma análise muito mais detalhada sobre os ativos da nossa carteira, para quem tem uma carteira super diversificada, é claro, para entender o que faz sentido tirar e o que faz sentido não tirar. Não é porque o nosso time está ganhando que a gente tira o goleiro, não é porque o nosso time está ganhando que a gente tira os zagueiros. Então a gente tem que ter uma análise um pouco mais detalhada de cada ativo e qual é a função de cada um deles dentro da nossa carteira. Então, uma retomada rápida nas lições. Primeiro, tu não precisa montar em todo o cavalo que passa. Tu não precisa ter todos os ativos vencedores, tudo bem que o que está na moda não esteja na tua carteira. 2, não esqueça dos teus aprendizados. O que tu viveu como investidor precisa ser lembrado para as tuas próximas aplicações. 3, desliga a TV e segue a tua estratégia. Tu tem que dar menos valor pro que tu lê e escuta no jornal. 4, não existe gênio no mercado financeiro. Não fica tratando como verdade absoluta tudo o que os gestores e analistas falam. Eles, na maior parte das vezes, estão explicando teses que podem sofrer alterações ali na frente. Além disso, eles não vão te avisar quando eles mudarem de opinião. 5, nem sempre a reserva de emergência é a coisa mais importante a ser feita naquele momento. Entendam a situação de vocês antes de tentar seguir um modelinho padrão. Vejam o que faz sentido e o que não faz sentido para cada um de vocês. Essa é a decisão mais importante. E 6, em uma boa estratégia, alguém estará indo mal. Uma carteira bem equilibrada tem alguns ativos descorrelacionados e alguns ativos com correlação negativa. Então, não é porque o ativo foi mal nos últimos 12 meses que ele deve sair da tua carteira. Avalia um pouquinho mais para ver o que faz sentido sair, o que faz sentido manter e o que faz sentido comprar mais. Pessoal, essas 6 lições ficaram claras para mim depois de anos de experiência no mercado. Algumas delas vocês também demorarão para assimilar e tudo bem, isso aqui é tudo um processo. Eu espero que esse vídeo ajude vocês nos próximos anos e se tu gostou dele, por favor, segue aqui no canal, isso é muito importante para o nosso trabalho. Obrigado pela presença de todos, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.